Bom dia você aí, alunos do segundo ano. Não pude estar com vocês nessa aula dessa terça-feira e estou gravando aqui uma orientação para vocês. Diz a lenda que tem um palmeirense sentado aí na primeira carteira. Será verdade? Um abraço, meus alunos do segundo ano, uma orientação, continuando a nossa apostila no módulo 1. Quero falar pouco, não vou falar muito aqui, é uma orientação. E no final dessa orientação, o que vocês vão fazer? Vão escrever no caderno de geografia e vão tirar umas fotos e mandar para o professor, que irá anotar aqui os seus pontinhos. Tudo bem? Pontinho, não, toda atividade, né? Pontinho já era da época lá do passado. Então é isso aí. Olha lá, então vamos lá, vocês estão aí, não pude estar com vocês, é uma aula, então pretendo ter uma orientação aqui de alguns minutinhos. Eu vou colocar aí na tela para vocês o meu notebook, certo? Meu notebook, eu vou ficar pequenininho aí na tela. E olha eu aqui no canto. E olha aí, na apostila de vocês. Eu vou falar desse assunto aqui, o item 2 aí da apostila, a diversidade étnica e miscigenação. Certo? O senhor Darcy Ribeiro, nós estudamos lá no sétimo ano, não sei se vocês se recordam, até fazíamos algumas leituras no início de cada aula, né, para guardar a ideia de miscigenação, certo? Mas eu já comentei com vocês na aula passada que miscigenação é uma mistura, né, não só das etnias, dos elementos fundamentais, né, que deram origem ao povo brasileiro, mas também relacionado à cultura, certo? A história de cada povo. Então, é isso que a gente vai procurar entender nesse item, certo? Diversidade étnica e miscigenação. Então, olha só, vamos pegar aqui, aqui não tem, mas são a setinha, cadê a setinha? Ah, a setinha aqui, olha só. Mas olha aqui, vou tentar colocar para vocês aqui. Espera aí, essa frase do Darcy Ribeiro, que está na apostila, olha aí, apareceu um pouquinho, certo? Os brasileiros, né, se sabem, se sentem, se comportam como uma só gente. Somos brasileiros, né? Sim, somos brasileiros. Olha só a frase. Sabem, se sentem, se comportam como só gente. Somos brasileiros, pertencemos a uma mesma etnia. Vale dizer, né, uma entidade nacional, certo? Distinta de quantas haja aí pelo mundo. Nós temos a língua falada, né? Nossos sotaques, nossa diversidade aí nas regiões brasileiras. Como dizia o senhor, nasceu Aziz Abdi Saber. Existem vários Brasis dentro de um só. Né? Então, aí nessa frase, no começo aí da frase do senhor Darcy Ribeiro, certo? É importante entender, então, que nós somos uma nação única. Nós moramos em um país chamado República Federativa do Brasil, o povo brasileiro. E como que foi formado esse povo brasileiro? Certo? Como foi a formação dessa nação, desse povo-nação, como está aqui na frase, olha, povo-nação, certo? Num território, a conquista do território, como eu falei na aula passada para vocês, foi conquistado, né? Foram tomados dos povos de origem, os indígenas, certo? Que fazem parte desse povo brasileiro hoje, tá? Desse povo brasileiro. Então, olha só, aí na apostila, então, o que eu quero de vocês? Como eu falei, eu não vou falar muito, mas eu quero fazer aqui, então, essa introdução, certo? Então, você olhando para a sua apostila e vendo aí na tela, né, olha só as palavras em negritos, né? O índio, o branco, o negro,
o amarelo, né? Então, veja bem, aí nós temos as raízes, as matrizes populacionais, como o Darcy Ribeiro fala, certo? Então, nós temos 3 grupos básicos que deram origem à população brasileira. O primeiro grupo é o indígena, que já vivia aqui na América, que já vivia aqui no Brasil, e que tem a sua origem, possivelmente, né, na região da Paleoasiática, né, teria entrado aí pelo Estreito de Bering e entrado na região hoje, que é os Estados Unidos, o Alasca, os Estados Unidos, né, depois passaram pelo Canadá e povoou a América. Possivelmente a origem desses povos, os povos nativos. A gente sabe que aqui na América, além dos indígenas aqui no Brasil, tupis-guaranis e yanomamis, o povo G. Vocês viram a música na aula passada, né? Chegança, certo? A música Chegança, que fala, né, dos diversos povos aqui do Brasil, certo? Que nós ouvimos para ter a ideia que aqui existia um povo, né? Ou melhor, existia e existe até hoje, né? Não um povo indígena, vários povos indígenas, que fazem parte, então, da formação do povo brasileiro. Aí vem, olha, o branco, principalmente, né, como diz aí o Atlântico Mediterrâneo, né, quer dizer, os latinos, portugueses, italianos, esses povos lá da Europa, espanhóis, mas quem colonizou o Brasil foram os portugueses. Por isso que eu estou aqui falando com vocês e falando em português. Tá? Então, os portugueses vieram, conquistaram a América, os espanhóis, né, com Cristóvão Colombo, primeiramente ali nas Antilhas, vai conquistar a América e Portugal vem tomar posse das terras portuguesas. O Brasil, né, com um tratado com a Espanha relacionado ao tratado aí de Tordesilhas, as terras a leste seriam as terras dos portugueses e a oeste as terras dos espanhóis, tá ok? Então aí o homem branco, português, origem europeia, né, vai chegar aqui e vai ter o contato com os indígenas e aí nós teremos não um contato muito, né, amistoso, certo? Por quê? Porque os portugueses, os interesses econômicos, políticos, né, administrativos, né, ganância à riqueza, vão falando, aqueles homens que chegaram, né, nas caravelas, nas naus, fedidos, né, aquele jeito ridículo, né, perante um povo indígena que vivia muito bem aqui na América. E aí, então, né, vai se estabelecer esse homem branco aqui, esse europeu, e aí nós temos o segundo elemento. O terceiro elemento, certo? Está aí o negro, né, de origem africana, das etnias dos bantus sudaneses, tá? Que vieram para o Brasil também. Como eu falei na aula passada para vocês, nós temos os reinados, tínhamos os mais de 800 reinados na África, e aonde alguns desses povos foram caçados, né, retirados de seus reinos e trazidos em navios negreiros aqui para a América para trabalhar como escravos aí na lavoura da cana-de-açúcar, na mineração aqui no Brasil, depois na cafeicultura, até conseguir, então, aí a liberdade. E, por último, né, mas aí no início do século XX, para não perder terras e para, vamos dizer, garantir as terras do sul do Brasil, um incentivo já no século XIX e também mais no século XX, a chegada, então, aí dos imigrantes, destaque para os amarelos, né, de origem asiática, principalmente aí quem? Os japoneses, os chineses, os coreanos e assim por diante. Então, por que tudo isso? Estamos mostrando que existe, né, a formação de um povo brasileiro através de elementos, de grupos básicos, certo? Que vão
né, se unir, vão ter um cruzamento para gerar esse povo de origem hoje, né? Hoje o povo brasileiro, que mais dos seus 50% é um povo mestiço, né? O Brasil não é um país com uma população totalmente branca, né? Não é um país com uma população totalmente indígena, não. Ocorreu ao longo da história uma miscigenação, uma mistura das etnias, uma mistura da cultura desses povos, certo? E a mistura desses povos deu origem, então, hoje, aos brasileiros, né? E aí, até o final do século XIX, vamos pegar esse parágrafo aqui, tá ok? Predominavam as populações negras e mestiças, né? Esta resultante da miscigenação entre brancos, índios e negros, com a intensificação das imigrações europeias a partir de 1850, né? Olha aí, século XIX, participação de mais brancos. E aí tinha a ideia, né, dos europeus incentivar a imigração para branquear o povo brasileiro, né? O povo estava se tornando um povo mestiço, então vamos incentivar a vinda de mais imigrantes aqui para branquear. Graças a Deus isso não aconteceu, né? Graças a Deus. Então, o povo brasileiro é um povo mestiço, é um povo ordeiro, um povo carismático, é um povo mestiço, é um povo mestiço aí dessa diversidade que nós temos, né? Desses elementos que deram a origem a esse povo, certo? E, finalizando, quase finalizando, olha só, o primeiro censo, em 1872, né, como fala aí, olha, enumerou a população do Brasil e classificou racialmente, né, utilizando categorias como branco, preto, pardo e caboclo, por cor da pele. No segundo, em 1890, após a abolição da escravatura, também considerou essa classificação, né? E aí substituíram o termo pardo, certo? Pelo termo mestiço, tá? E no início do século XX, né, com as doutrinas europeias, aí estabelece, então, que tentavam estabelecer desigualdadamente, né, desigualdades entre as raças humanas e ideias, né, de branqueamento, como estou lendo para vocês, como eu falei anteriormente, branqueamento da população brasileira no censo de 1900, 1920, certo? Omitiram a classificação racial, tá? E que voltou em 1940 e hoje nós somos um povo aí de mestiços. Opa, um soluço aqui. Pá. Um povo de mestiços. Um povo de mestiços. Então é isso aí, pessoal do segundo ano. E agora? E agora? E agora é o seguinte. Agora, olha o que vem pela frente, subindo. Aí eu já falei disso aqui para vocês. Olha só, miscigenação da população brasileira, e aí nós temos esse quadro, tá? O índio, os brancos, os negros e os amarelos, tá? O cruzamento deu origem aos mestiços. Esse eu falei na aula passada já para vocês, certo? E agora, o que nós temos na sequência, né? Aqui vai falar novamente, né, das cores, né, que o censo pede, 1940, 1960, né, o branco, a preta, tá, a parda, a amarela e a indígena, certo? Então, agora está ocorrendo o censo, e aí, né, a pergunta lá, você é branco, você é da cor preta, parda, amarela, indígena, certo? É o que estão sendo respondidos. E aí o Brasil, então, falou. O Brasil está aí com essa população de mestiço, com essa população, né, de brasileiros
que estão aí trabalhando nos 3 setores da economia, primário, secundário, terciário, uma população que nós vamos ver, né, na sua quantidade aí de homens, de mulheres, certo? Que é a pirâmide etária. Nós vamos ver logo, logo, mais à frente sobre isso. E a pergunta agora para você. Pergunta para você que está aí. Você que está aqui. Aqui, olha. Você. Pergunta é: como vivem os povos indígenas hoje? Você, povos indígenas hoje. Esse lado de cá, é isso? Quem que está aí do lado de cá? Quem que senta aqui? A Mariana? Mariana, Maria Clara. Turminha da fileira de cá. Como vivem os povos indígenas hoje? Tá? É aí que vem a lição agora, sabe? Escrever no caderno, olhando aqui nesse texto, como vivem os indígenas hoje no Brasil. Não acho essa setinha que sumiu. Oh, meu Deus, está chovendo lá fora. Essa aula está sendo gravada nessa segunda-feira à tarde e eu não acho a setinha. Agora eu achei a setinha e vamos descer. Povos indígenas, escrevam, façam uma síntese no caderno, como que estão esses povos, quantos são, quantos eram, qual a língua falada, onde vive, o que está acontecendo. Terras que são terras indígenas, certo? Façam no caderno de vocês uma síntese e tirem uma foto e mande para o professor, que eu estarei aqui nesse horário agora que está acontecendo essa aula de plantão, para saber quem está fazendo, tá bom? O outro agora, povos negros, a mesma coisa, né? O que aconteceu, de onde vieram, quantos vieram, como que a coroa portuguesa trouxeram esses povos aqui, né? Que parte da África que eram esses povos. E agora vocês aqui, ó, vocês aqui, quem que está desse lado aqui, né? O Júlio deve estar aqui tem lá a Maria Eduarda no final, né? Não sei como vocês estão compostos hoje, certo? O Henrico está aí, né? Não sei como vocês estão aí. Não sei se tem alunos novos também, mas tem, né? Tem alunos novos aí na sala também. Então, é isso aí. Então, vamos escrever sobre os povos negros, tirar essa ideia, certo? O povo muito importante, a cultura importante, que fizeram parte, que fazem parte da história do nosso país, do nosso povo, né? Que são os africanos, nossos irmãos africanos. E aí vai, olha, então vocês vão falar, e as comunidades quilombolas, quando os africanos fugiam, né, das fazendas, que eram escravos, eles montavam aldeias chamadas de quilombos, né, fugiam, né, lógico que não gostariam, não queriam ser escravos, né, tá certíssimo, fugiam e montavam então aí as aldeias chamadas de quilombos. E hoje existe o que? Os remanescentes daqueles quilombos, as comunidades remanescentes quilombolas. Tá? Então, também vamos fazer uma síntese aí dessa parte, né, dos africanos. Então, é isso. E aí, né, termina aí, olha, as curiosidades, quem foi o Zumbi dos Palmares, o que é um quilombo, qual a região tem mais pessoas declaradas pretas hoje no Brasil? Responder essas 3 questões do caderno. Então, vamos lá, vamos ver se pegaram a ideia. Primeiro, fazer a síntese dos indígenas aí no caderno. Olhar, fazer agora aí na sala de aula e mandar a foto. Fazer a síntese dos povos africanos. Aí também. E responder essas 3 questões. E manda a foto aqui para o professor. Que eu estou aqui de plantão, aguardando, não posso estar aí, mas a partir de quarta-feira já estou de volta e vou trabalhar pessoalmente aí com vocês. Certinho? Obrigado, então. Vou desligar aqui.
Tchau para vocês. Façam aí que eu estou aguardando aqui. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Então, tchau. Vou desligar. O problema é desligar. Aonde é? Ah, tem um vermelho aqui. Vermelho, tem um vermelho. Tchau. Não esqueçam de mandar as fotos para o professor. Aguardo vocês. Abraços a todos.